Olá, muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 4 minutos. Estamos no ar com o Sala Debate. A Lei da Mobilidade Urbana entrou em vigor em 2012, no mês de janeiro, com o objetivo de melhorar a acessibilidade e a mobilidade de pessoas, além, é claro, de integrar os diferentes meios de transporte, dando prioridade a meios não motorizados e ao serviço público coletivo. No entanto, 3 anos depois, problemas como o excesso de veículos nas ruas, o transporte coletivo de forma precária e a falta de planejamento de alguns municípios ainda persistem. Nesse sentido, cada um escolhe aí a melhor maneira de ir e vir para fugir dos congestionamentos. E aí entra a tecnologia, por exemplo, desde o uso de GPS, sistemas de navegação que indicam melhores trajetos, o tempo a ser percorrido, serviços online de caronas solidárias, aplicativos que reúnem motoristas de táxi cadastrados em um só local e, mais recentemente, aplicativos como o Uber, que oferece serviços de motoristas autônomos. Desde que chegou ao país, o aplicativo americano entrou na mira dos motoristas de táxis que argumentam que o serviço é ilegal e deveria ser suspenso. Os responsáveis pelo Uber afirmam que oferecem um serviço de transporte privado, que é diferente do serviço prestado pelos taxistas. No programa de hoje, vamos debater este e outros assuntos. O que diz a legislação brasileira sobre esse assunto? Para esse debate, convidamos Marília Maciel, ela que é gestora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e Edmilson Americano, ele que é presidente da Abracon Táxi, a Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Motoristas de Táxi. Nós fizemos um convite ao Uber, que por meio de nota afirmou que não haveria espaço na agenda para estar conosco neste programa por conta de outros eventos na cidade de Belo Horizonte. Nós lamentamos a ausência e contamos com a sua participação pelas redes sociais para aumentar a qualidade desse debate. Entre em twitter.com, o nosso perfil é o @canalfutura, acesse facebook.com/canalfuturooficial, deixe aí a sua mensagem no nosso post, está aí na tela para você, acesse esse post, deixe seu comentário aqui, que nós trazemos a pergunta direto para os nossos convidados. E também você pode assistir o programa daqui a pouquinho acessando o nosso site futura.org.br. A gente vai começar esse debate. Muito obrigado, Marília, pela presença. Obrigada a você. Edmilson, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade. A gente vai rodar agora uma rápida reportagem para explicar um pouquinho melhor o que é que está acontecendo em relação a este assunto no Brasil. A recente polêmica envolvendo taxistas e o aplicativo Uber, que conecta motoristas autônomos a passageiros, tem mobilizado a sociedade e o poder público pelo mundo. Atualmente, o Uber está em mais de 50 países. No Brasil, funciona nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A Cidade do México foi a primeira da América Latina a legalizar o funcionamento do aplicativo mediante regulamentação. Já em Madrid, na Espanha, as atividades do Uber foram proibidas. Por aqui, o Uber é alvo de uma ação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, movida pelos sindicatos de táxi, e no Judiciário responde a processos nas cidades onde atua. Na última sexta-feira, por exemplo, a Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro emitiu um parecer favorável ao aplicativo, afirmando que os motoristas que prestam serviço de transporte pelo Uber não exercem atividade legal. Já o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, vetou um projeto de lei aprovado pela Câmara que estabelecia a proibição do Uber em Brasília. Os taxistas têm realizado protestos contra o funcionamento do serviço, alegando que o Uber promove uma concorrência desleal porque os motoristas não pagam impostos e não precisam de licença. Já os defensores do aplicativo afirmam que ele oferece mais qualidade que os táxis, como o conforto dos carros e as diferentes formas de pagamento. No entanto, a discussão em torno dessa polêmica vai além da possibilidade dos serviços funcionarem juntos. Ela atinge a mobilidade urbana e a maneira como a tecnologia pode mudar a forma de locomoção pelas cidades. Quais são os principais desafios a serem enfrentados na regulação da mobilidade urbana? Muito bem, deixe aí seu comentário nas nossas redes sociais e participe do debate com a gente. Logo de cara, a gente tem uma nós temos uma nota via assessoria de imprensa da Uber que afirma que os motoristas parceiros da Uber oferecem um serviço de transporte privado que é diferente do serviço prestado por táxis e completamente ilegal de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal 12.587. O que acontece é que este serviço não é regulado, mas isso não significa que ele é ilegal. Isso via assessoria de imprensa
a nota do Uber. Edmilson, Marília, comentários sobre esta nota? Como é que a gente pode começar esse debate? Edmilson, por favor. Antes de mais nada, eu só fico triste e lamento a ausência da Uber, independente da agenda deles, mas a gente sabe que é uma empresa com poder econômico muito grande e certamente teria pessoas para vir representá-la. Então eu acho que se ausentar de um debate tão importante que vocês estão nos dando espaço, para mim eu fico muito triste e eu acho que quem perde são os telespectadores e a população, a sociedade em geral. Bom, o que a Uber diz, para nós e para várias pessoas, para vários juristas, não é uma verdade. É um engodo e isso me lembra muito quando ela fala que o que ela faz não é serviço de táxi, não é transporte público de passageiro, porque não é aberto ao público. Me lembra uma frase, uma citação de Shakespeare. Ele fala o seguinte, que a rosa, ela pode mudar de nome, pode ter qualquer nome. O perfume dela sempre será aquele. Ou seja, você pegar um passageiro aqui, levar até outro ponto e cobrar por isso é serviço de transporte de passageiro individual remunerado, o que a lei diz claramente que tem que ser efetuado por táxi. Marília, boa noite para você. O que você tem a dizer sobre esse comentário do Edmilson e a nota da Uber esclarecendo o seu ponto de vista? Boa noite. Bom, a lei de mobilidade urbana, que é a lei que é nossa referência para debater esse tema, ela é aberta à interpretação. Isso é da característica de qualquer lei. E é por isso que a gente tem judiciário. Porque se a interpretação ela fosse sempre clara, a gente não precisaria levar a questão para um juiz decidir. E esse, eu acho, no meu entender, é o caso dessa lei de mobilidade urbana. Ela trata do transporte público individual de passageiros e da forma como esse inciso específico ele se encontra redigido, a gente pode entender que um modelo que é um pouco diferente, né, que oferece um serviço de maneira um pouco diferente, que é o modelo do Uber, não estaria encaixado nesse inciso específico. Se essa interpretação procede, então a gente estaria, de fato, diante de um hiato legislativo. Não quer dizer que o serviço seja legal, quer dizer que ele não se encontra regulado. E aí caberia ao poder público, se isso se confirmar, decidir regular ou não. E aí algumas cidades regularam no sentido de proibir e grande parte delas regulamentaram no sentido de criar condições para o serviço poder atuar de forma condizente com as necessidades da cidade. Pois é, diferentes cidades, diferentes países têm interpretações diferentes sobre esse caso, né? Amsterdã, na Holanda, Madrid, na Espanha, Bruxelas, na Bélgica, é considerado Uber ilegal. Na China, em Montreal, já há uma outra interpretação, em Delhi, em Sydney, no Kansas. Vou pedir para a nossa equipe de produção colocar aí no post do programa, no Facebook, o detalhamento de quais são as cidades no país e a interpretação sobre o caso Uber. Mas e aí? Normalmente, Edmilson, a inovação, como a gente vinha conversando antes do debate acontecer, a inovação ela surge e a legislação vem a posteriori, né? A gente tem exemplos recentes no Brasil, como o Marco Civil da Internet, que veio depois de muita discussão sobre direito autoral, sobre privacidade, sobre oferecimento de serviços, a indústria fonográfica também. Como é que você interpreta isso, Edmilson? O caso de o país ter que legislar, mas primeiro deixar acomodar aí como a inovação surge. Primeiro que eu vejo com muita preocupação isso. Mas antes, Brito, se você me permite, eu quero tirar longe essa nuvem negra que existe, que fizeram questão de colocar em cima dos taxistas, da categoria dos taxistas, que os taxistas são contra a tecnologia. Muito pelo contrário, Brito. Os taxistas são tão a favor da tecnologia que eles foram primeiro, muito antes da Uber vir para cá, para o Brasil, pela porta dos fundos, inclusive, porque os outros aplicativos, as outras tecnologias que aproximam o usuário do transporte individual de passageiros, ele já veio aqui com outros aplicativos. Se me permite até poder falar os nomes, nós temos vários aplicativos como o EasyTax, 99 Tax, o Eitax e assim por diante, onde eles vieram respeitando as leis brasileiras, entrando pela porta da frente, ou seja, falta só regular o quê? A tecnologia, oficializar de como que vai ser questão de impostos, isso e aquilo, que também tem que ver. Mas esses aplicativos também não estão regulamentados do ponto de vista jurídico. Isso. Né? Existe a adaptação, é isso? Vamos tentar diferenciar uma coisa. Uma coisa é você regulamentar dentro da lei, porque já existe a lei. Então falta você regular esse serviço, a tecnologia. Mas o problema não está no aplicativo, o problema está onde? No serviço que ele oferece à população de quem vai transportar o passageiro. Por exemplo, a EasyTax, 99 Tax e outros aplicativos dessa mesma modalidade,
que não tem diferença do Uber. É a aproximação de usuário para o transportador de passageiros. Ela veio aqui, ela viu como se funciona a lei e falou, olha, mobilidade urbana, a lei diz, e a lei é recente, muita gente fica falando que a lei é antiga, a lei é recente, de 2012, começando a se aplicar agora. E aí ela falou assim, não, quem que transporta passageiros individuais? São os táxis? Então nós vamos trabalhar com os táxis. Em várias audiências que nós temos ido, inclusive ontem na Câmara Municipal de São Paulo, representantes da Uber lá, representantes do Easy Taxi, 99 Táxi, eles foram muito claros. Nós quisemos vir aqui a trabalhar dentro da lei. Embora não seja regulamentado, regulado, nós temos de diferenciar duas coisas. O que é regulamentado e o que é fora da lei. Marília. Eu acho que você toca num ponto importante, que é o papel da tecnologia hoje para auxiliar a questão da mobilidade urbana. O Uber não é a única plataforma que surgiu dentro de um contexto do que a gente chama de economia do compartilhamento. O que é isso? São plataformas online que unem duas pontas. Um lado, o consumidor, que às vezes quer um serviço de uma qualidade X ou quer um serviço que é flexível para ele. Do outro lado, uma gama de pessoas que até por um contexto de crise econômica perderam seus trabalhos ou trabalham em tempo parcial e usam seu tempo disponibilizando aquele tempo na internet, seja para dirigir um carro, seja para fazer entregas, seja para estacionar o carro. Então tem vários aplicativos que estão surgindo dentro desse contexto que oferecem serviços que auxiliam a mobilidade urbana. Essa é uma tendência que eu acho que é muito difícil da gente combater. Se a gente decidir que não vai haver mais Uber, provavelmente vai surgir uma outra plataforma daqui a alguns anos oferecendo algo semelhante. Isso acontece em vários nichos. O exemplo que você falou da indústria fonográfica, eu acho que ele é um exemplo emblemático. Quando a internet surgiu, as gravadoras entraram com muita força contrariamente à tecnologia à internet. Por quê? Porque as pessoas começaram a compartilhar músicas com rede P2P e as gravadoras argumentaram que estavam perdendo o mercado com isso. E, de fato, houve um processo de disrupção, aquele mercado ele foi perturbado. Teve que se readequar. Exatamente. Com o tempo, e eu acho que isso é importante quando a inovação e a tecnologia surgem, se a gente se arvora para regular no primeiro momento, às vezes a gente não deixa aquele mercado se autorregular e encontrar um equilíbrio. Então, no momento seguinte, as gravadoras começaram a perceber que a tecnologia poderia viabilizar o seu próprio negócio. E por conta disso, hoje a gente tem plataformas como o Spotify, como o Deezer, que oferecem músicas num modelo que se tornou mais interessante para o consumidor. Então, as gravadoras se reinventaram e o consumidor tem mais opções. Então... Nesse ponto de vista que você trouxe, Marília, me perdoe lhe interromper, sobre o consumidor, essa deve ser, independente da questão trabalhista, né? Pega agora o ponto de vista do consumidor. Essa deveria ser uma escolha do consumidor? Sim ou não? Eu acredito que quanto mais escolha o consumidor tem, é melhor para ele, né? Escolher usar o táxi, escolher usar o Uber, sendo uma escolha do consumidor. E eu acho que esse processo até pode criar uma tendência positiva do táxi repensar o seu serviço do ponto de vista da eficiência, no que eu posso melhorar para o meu consumidor final, porque eu acho interessante que as pessoas estejam migrando, às vezes, do táxi para o Uber. Por que isso está acontecendo? Às vezes o Uber é até mais caro. Então, cabe talvez uma reflexão de como o táxi pode oferecer um serviço melhor também. E isso também beneficia o consumidor. E, de outra forma, acho que os taxistas têm toda a razão quando eles falam que eles são extremamente onerados. Eles são onerados por taxas que eles pagam, por impostos, pelo custo da licença. Então, talvez fosse o momento... também tem incentivo na hora de compra de veículos, também tem De fato, mas a carga é pesada. Então, talvez fosse o momento de questionar esse modelo. O próprio taxista, ao invés de reagir ao Uber, também trazer parte dessa reação para se mobilizar e questionar do poder público e das autoridades por que esse sistema é tão caro e oneroso. O que você acha nesse sentido, Edmilson? O que a categoria dos taxistas poderia usar desse momento, dessa discussão, para melhorar a qualidade do serviço oferecido quando é questionado, por exemplo, casos específicos de recusa de corrida no tiro, táxi com um pouco mais de anos? O que você tem a argumentar nesse sentido? Primeiramente, eu só vou insistir numa coisa. A gente fala muito em Uber. Olha, a tecnologia da Uber. A tecnologia da Uber não é diferente da 99 Táxi, da Easy Taxi. É a aproximação do passageiro, como a Marília mesmo disse. Só que ocorre o seguinte, o cerne da questão é o transportador, o veículo particular. Vamos esquecer o Uber. Primeiramente, tentar afastar o Uber aqui de lado. O cidadão pode pegar o seu carro particular e oferecer o serviço para fazer corrida remunerada, independente do aplicativo? Ele precisaria ter qualificação para isso, não? Licença para isso. Como o advogado,
Aliás, a gente se refere muito não só à lei da mobilidade urbana, mas a própria lei que regulamentou a profissão do taxista. A própria lei diz que esse tipo de serviço é feito por taxista. Eu ouço as pessoas falarem, olha, mas isso é uma reserva de mercado, é um corporativismo. Não, é defesa da sua profissão. Assim como os advogados só podem advogar se tiver OAB. Assim como os médicos só podem fazer esse serviço por médico se tiver o CRM. Nós não podemos pegar, por exemplo, um pedreiro com uma formação empírica, né, um mestre de obra, e ele assinar um projeto de engenharia. Aí ele não pode fazer isso sem aplicativo. E aí então, vamos imaginar que surge um aplicativo, olha, podemos fazer agora, com essa profissão sem estar regulamentada. Essa é a defesa da nossa profissão. Como os advogados assim fazem. Se criar um aplicativo, por exemplo, para adquirir receita médica sem ser por médico, não vão deixar, eu tenho certeza disso. Há comparações e comparações. Deixa eu trazer um pouco aqui a participação do público para vocês. Temos aqui o João Ramos pelo Facebook. Obrigado, João, pela participação. A convivência entre o aplicativo Uber e os taxistas seria um incentivo ao transporte pirata, não regulamentado, ou uma opção democrática em benefício do consumidor? Pergunta feita de Planaltina, Distrito Federal. Marília, Edmilson. Bom, primeiramente eu acho que o uso da palavra pirata nesse contexto, ele não é adequado, né? Quando a gente fala de pirataria, juridicamente falando, a gente fala de uma cópia não autorizada de uma obra, por exemplo. Então, pirataria é um termo que às vezes comunica, é bom para marketing, mas não é o termo correto. Fica então, aí a dica, hashtag fica a dica para o João Ramos. Porém, o cerne da questão dele, o que você tem a dizer? Bom, eu acredito que, na verdade, como eu mencionei anteriormente, existe uma opção maior para o consumidor que pode escolher um serviço ou outro. É claro que, se o poder público entende que é preciso regular, e em várias cidades foi entendido que é preciso haver regulação para que esse serviço seja oferecido ou de maneira mais segura para o usuário final, e aí houve a exigência que o Uber faz hoje, que os motoristas apresentem uma série de documentos, como, por exemplo, antecedentes criminais. Isso veio por conta dessa pressão social e das autoridades. E de episódios também em outros países, de violência contra passageiros. Exatamente, que aconteceram em outros países, e hoje em dia eles exigem isso. Então, eu acho que cabe a cada país, a cada cidade, pensar qual é o rol de garantias que eles querem exigir do Uber. E aí, antecedentes criminais, sem dúvida, foi um passo bastante importante. Rita de Cássia, Edmilson, já que o Uber diz ser uma plataforma tecnológica e o taxista alega que o transporte em veículo particular é ilegal, por que o Uber não utiliza somente táxis em sua plataforma, desde que os táxis se enquadrem em algum perfil de atendimento? Faz sentido esse tipo de comentário da Rita de Cássia? O que você tem a dizer? Faz muito sentido. Mas antes, se me permitir, Brito, eu só quero pegar o gancho aqui da Marília. Não se esqueça de responder a nossa telespectadora, mas por favor. Eu já dei uma pequena resposta, que faz muito sentido, e eu vou fazer a argumentação. Mas veja bem, a gente ouve muito falar no direito de vir, direito de escolha, né, nessa questão dessa tecnologia dessa empresa. Mas veja bem, eu não posso comprar cigarros do Paraguai. Eu não tenho esse direito de escolha de comprar isso. Eu não tenho, por exemplo, direito de escolha quando uma pessoa, pegar qualquer pessoa aí com um ônibus comum, eu não tenho esse direito de escolha, o veículo vai ser, pode até ter o direito de escolha, mas o veículo não tem o direito de transportar, não pode fazer, tanto é que vai ser apreendido. Então, é essa questão que a gente sempre fala. Como eu também não eu posso ter o direito de escolha de assistir um canal de TV clandestino, ou como se diz, uma rádio pirata, mas quem fornece serviço não pode ter, ele tem que ter licença. É serviço onde o Estado ele tem a obrigação e o direito constitucional de regular, e de agir e de fiscalizar isso. Vamos lá, vamos então, traz a resposta aí para a Rita. Com relação, por que a Uber não utiliza só de táxi? Porque, com todo respeito, a Uber não veio aqui respeitar as leis brasileiras, ela entrou pela porta do fundo, com toda essa mídia, com todo esse marketing que ela tem, para falar que só falta um ato regulatório, né? Então, isso cria uma confusão. Ela não quer utilizar o serviço de táxi. Por quê? Porque ela quer cobrar 20% do taxista e onerar ainda mais o serviço, porque ela cobra 20% para intermediar, diferentemente do EasyTax, 99 Táxi e outros. Vamos lá, vamos trazer agora o Gabriel Cavalcante. O Gabriel, que é músico, fala conosco diretamente do Rio de Janeiro, é usuário do serviço Uber e vai trazer para a gente mais informações sobre essa experiência. Gabriel, muito boa noite para você, tudo bem?
Boa noite, tudo ótimo. Boa noite a todos. Prazer. Obrigado aí pela participação no nosso programa. Gabriel, explica pra gente um pouquinho quais foram os critérios que você utilizou para fazer a escolha entre o serviço, por exemplo, oferecido pela Uber, entre outros serviços no mercado aí como serviço de táxi. Bom, eu conheci a Uber numa viagem minha recente para Nova York e por eu ter uma dificuldade um pouco grande com a língua, com o inglês, optei por usar o Uber lá, porque já tinha me dado mal em algumas vezes com táxi convencional, por conta principalmente da comunicação. E acredito que em janeiro eu descobri que a Uber tinha chegado ao Brasil. E foi assim maravilhoso para mim, porque desde os 16 anos de idade, eu por ser músico, por trabalhar muito na noite, por carregar instrumento, né, dia de semana e por o transporte para onde eu moro público não ser tão eficiente, eu sempre optei desde os 16 anos por usar o táxi, serviço de táxi. E de lá para cá foram infinitos problemas. É óbvio que também vivi histórias muito boas com taxistas. Eu sei que não é geral, né? Existem muitas exceções. Mas a Uber chegou e preencheu um espaço que faltava na minha vida. Pois é, nesse sentido a gente sempre toma cuidado aqui no programa de não generalizar qualquer tipo de argumento. A gente está tendo aqui reflexões sobre uma categoria, né? Só no Rio de Janeiro, por exemplo, são mais de 33 mil táxis. Existem muitas boas histórias. A intenção aqui não é colocar um lado contra o outro. Mas o que você pode dizer assim sobre experiências que possam fazer sentido para que consumidores possam refletir da maneira que você está refletindo? O que você quer dizer com experiências que foram mais bem-sucedidas ou menos bem-sucedidas? Bom, a Uber, primeiro que a gente está em 2015, né? Então a tecnologia chegou na Uber de uma forma, chegou no mundo de uma forma muito acelerada, né? Então eu sinto-me seguro, principalmente por conta de rotas. Às vezes a gente sai atrasado de casa, enfim. E o que eu tenho visto muito é muito descuido dos taxistas convencionais, principalmente com essa questão. E fora que, sei lá, é uma questão de experiência mesmo. Já vivi coisas que até o Edmilson falou, enfim, ele que defende os taxistas convencionais, que inclusive eu não tenho absolutamente nada contra, que é o lance do taxista escolher corrida, e essas coisas vão acumulando durante muito tempo, né? Eu uso muito táxi, muito mesmo. Agora, Gabriel, se você, por exemplo, tivesse algum tipo de problema a partir de agora, como é que você se sentiria precisando recorrer a alguma instituição ou à própria empresa para reclamar, para buscar seus direitos sobre segurança? O que você tem a dizer para esse lado da moeda agora, caso você precise recorrer a problemas semelhantes como você teve? Você fala caso eu tenha problemas com a Uber ou com os táxis? Exatamente. Se você, por acaso, tiver problemas com a Uber, semelhantes aos problemas que você teve com alguns taxistas, independente de preço de corrida, recusar a corrida, segurança, claro, funcionabilidade do aplicativo, a quem recorrer e o que você acha que poderia fazer em situações como essa? Bom, todos os problemas que eu tive com a Uber até hoje, principalmente ligados a pagamento, o meu cartão foi cancelado, eu tive que cancelar meu cartão porque ele foi roubado. E, enfim, depois tive que resolver esse problema porque o outro cartão não estava entrando. Aí tive que mandar uma cópia para lá, mas sempre fui super bem atendido. Eles sempre foram muito solícitos comigo. Uso o Uber, acredito que há 2 anos e meio, 3 anos. Acredito que no final de 2012 ou no início de 2013, não me lembro muito bem. E nunca tive nenhum problema com a Uber. O preço está razoável? O preço está razoável, Gabriel, nesse sentido de também a competitividade no mercado? Você está gastando mais, está gastando menos? Está mais ou menos a mesma coisa? Sim, eu gasto um pouquinho mais. Acaba que a gente gasta mais, mas é uma diferença muito pouca. Até porque na bandeirada 2, a Uber não tem bandeirada 2, né? Então acaba que sai mais ou menos o mesmo preço, ou um pouquinho mais barato. Para você que é músico, trabalha na noite, na madrugada, tem aí talvez o benefício do comparativo da bandeira 2, né?
Pô, mas olha, cara, eu confesso, assim, sinceramente, que esse problema não é isso não foi o fator determinante para eu escolher a Uber. Tá certo. Gabriel Cavalcante, falando diretamente do Rio de Janeiro, músico. Muito obrigado aí pela participação no nosso programa. Obrigado. A gente pede para você, se possível, Gabriel, entrar no nosso Facebook lá, facebook.com/canal Futuro Oficial, deixar seu comentário sobre esse assunto. O Edmilson quer fazer um rápido comentário para você, em 140 caracteres, que a gente tem que passar o bloco. Mas, por favor, Edmilson. Gabriel, você usa Uber há 3 anos aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo? Não. Eu uso Uber há 3 anos fora do Brasil. No Brasil perfeito. chegou, acho que é um pouco mais de 1 ano. Perfeito, é isso. Legal, Gabriel. Obrigado aí pela participação. Até uma próxima oportunidade. Realmente, obrigado. Vamos lá, facebook.com, twitter.com, tem aí perguntas já chegando. A gente vai deixar as perguntas para o próximo bloco. Marília, o que você tem a dizer sobre os comentários rápidos aí do Gabriel? Eu acho que o Gabriel talvez esteja na mesma situação de várias pessoas que vêm conversar com a gente e que reportam mais ou menos a mesma coisa. Eles sentem uma diferença na qualidade do serviço, na qualidade do tratamento. Como você bem falou, não é bom generalizar, né? Tem taxistas que prestam um atendimento maravilhoso, mas a questão de a quem é reclamar, eu acho que acaba cabendo ao taxista e ao Uber. Às vezes o consumidor ele não sabe quando reclamar, a quem ele vai recorrer, quando ele se sente de alguma forma lesado, quando ele pega um táxi, e acredito que talvez em relação ao Uber a situação vai ser a mesma. Eu acho que a plataforma está chegando, claro que também tem o interesse de prestar um serviço maravilhoso, mas se problemas surgirem, talvez o consumidor também não saiba a quem recorrer, e esse é um ponto também para a gente pensar. Vamos lá, vamos fazer um rápido intervalo agora. Tem aqui perguntas chegando. Maurício, Sabrina, Anderson, Bernardo, muita gente comemorando, participando aqui do programa. Obrigado pela participação. No próximo bloco eu trago as perguntas. Vamos ao intervalo, sala de debate sobre mobilidade urbana e a relação do conflito ideológico entre Uber e táxi. Aí volta já já.